Porque hoje você vai estudar toda a matéria de anatomia para a prova de amanhã e, com certeza, você vai ter gravado até amanhã, né? Só que não. Hoje eu vou te dar 3 dicas de como você pode otimizar seu estudo de anatomia e não surtar tanto antes da prova. Isso vai te poupar muito, muito tempo e energia mental, principalmente. Porque a gente sabe que é muita coisa sim. Então, e se você quer mais dicas sobre vestibular, faculdade ou angústias da vida, da trajetória do curso de medicina, fica aqui que eu vou contar meus erros e fazer com que você evite eles ao máximo possível, viu? Então vamos lá para a primeira dica. A primeira coisa de todas é que você vai ter que listar a matéria. A gente tem que saber o caminho que a gente vai percorrer durante esses estudos, né? Não só para a prova, mas a gente tem que saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então, a lista da matéria, por exemplo, é essa. E você enumera, depois eu vou te falar por que é importante enumerar. Mas 1, sistema límbico, 2, núcleos da base, 3, tálamo, 4, córtex cerebral, 5, plexo braquial, 6, sistema nervoso autônomo, 7, nervos cranianos. Finge, isso é um exemplo. Um molde do que vai cair, e tá enumerado. A partir daí, por que é importante isso? Porque a gente tem que saber o começo, meio e fim. Porque isso vai dar mais segurança pra gente também, falar tipo um checklist. Já cumpri, já cumpri, já cumpri, já cumpri. E aí, 2, você vai fragmentar a matéria. E essa parte aqui é muito interessante. Como você vai fragmentar a matéria? O bloco 1 sempre vai ser o bloco que você vai ter mais dificuldade. O seu maior grau de dificuldade. Tá vendo ali a setinha? Lá em cima é o seu maior grau de dificuldade. Vai estar, por exemplo, sistema límbico e núcleos da base. Isso, lembrando, esse exemplo você pode fazer com outras matérias, seja sistema muscular, sistema esquelético. Aqui a gente está no sistema nervoso para dar o exemplo, mas pode ser com qualquer outro sistema, qualquer outra matéria. Bloco 1, sistema límbico mais núcleos da base. 2, que é um que você tem um pouco menos de dificuldade, plexo braquial. E vai descendo o nível de dificuldade. Bloco 3, tálamo mais córtex cerebral. Bloco 4, sistema nervoso autônomo. E bloco 5, nervos cranianos. Aqui, como você vai ter que organizar seu estudo? Aquelas matérias que você vê que dá para juntar com duas, dá para juntar ela em duas para fazer o tempo de um estudo, porque ela é assim simples e rápida, você pode juntar, tipo o bloco 1. Sistema límbico e núcleos da base. Se você vê que você consegue fazer esses dois num tempo bom e que não é uma matéria muito densa, coloca eles dois juntos. Agora, se for um assunto, por exemplo, que você fala assim, nossa, é denso, eu vou precisar voltar, repetir, ficar um tempo pensando no esquema, no mapa anatômico, aí você coloca ele sozinho, como nervos cranianos, que tem muita coisa para você saber sobre cada um, né? Então, você divide a matéria em blocos a partir do seu grau de dificuldade, sendo que o bloco 1 é o que você tem mais dificuldade, o bloco 5 que você tem menos dificuldade, por exemplo. E dentro disso, você tem que ver o que é mais denso e o que é menos denso. O mais denso você deixa sozinho, tipo o bloco, por exemplo, o bloco 5 e o bloco 2, e os que são mais complexos, os que são menos complexos, você deixa junto, como bloco 1, bloco 3, tá bom? E 3, você vai periodizar a matéria e fazer uma revisão ativa. Então, por exemplo, a gente sempre começa a semana com o que a gente tem mais dificuldade, tanto porque não dá para procrastinar. Já vai ter sido logo de início. Então você vai chegar no final de semana e falar, pelo menos eu já fiz o mais difícil, já cumpri essa parte. Você não tem como procrastinar essa parte. Então, segunda-feira. Segunda-feira ficou bloco 1, lembra? Era o que você tinha mais dificuldade. Aí você tem que estabelecer um tempo. Isso eu deixei aqui de asterisco, muito importante. Sempre estimular um tempo exato para não entrar em um looping desnecessário de estudo. Porque é óbvio, a gente sempre vai para uma prova não sabendo tudo. Assim, nem quem escreveu o livro sabe tudo sobre anatomia, assim, 100%. E não é a gente que vai saber, né? Então, ter a consciência que você fez o seu melhor nesse tempo que você tinha e não ficar rodopiando, gastando energia mental, achando que tá estudando, mas não tá. Então, quando você sentar, saiba assim, eu vou estudar, vou percorrer esse caminho e vou revisar ativamente.
E essa revisão ativa é que vai te dar garantia que você tá aprendendo. Por exemplo, segunda-feira a gente fez o bloco 1, que a gente considerou mais difícil. A gente deu 35 minutos e ok. Terça-feira, a gente ficou com o bloco 2, 35 minutos também, e aqui tem a parte mais importante, que é a revisão ativa do bloco 1. A gente vai, por exemplo, revisão ativa é você mesmo se forçar a lembrar o que você estudou na última matéria, que foi a segunda-feira, o bloco 1. E você pode pegar uma folha em branco e escrever tudo que você lembra da matéria, tem que ter lógica, ou você pode se explicar em voz alta, explicar para outra pessoa. Quanto mais ativo, mais você forçar a cabeça a se lembrar da matéria, melhor você vai reter o estudo, não só para essa prova, mas a longo prazo, para durante toda a sua carreira, assim. Se você fizer, você vai criando um raciocínio em cima disso. O raciocínio que eles querem que você crie pra medicina, assim. Então, sempre indo e voltando um pouquinho, indo e voltando, e fica nessa espiral de esquecer, voltar, revisar, esquecer, revisar e voltar também. E aí, por exemplo, quarta, bloco 3, 35 minutos, mais revisão ativa, bloco 2, 15 minutos. Essas revisões ativas são curtas, 15 minutos. E 15 minutos tem que valer a pena. Assim, você escreve tudo o que você acha que lembrou do dia anterior, e se você não vê que tá faltando alguma coisa, você já corre e já revisa, assim, olha, esqueci de falar isso, não podia ter esquecido esse músculo, ou essa inervação, ou entendeu? Não deixa lacuna, mas o objetivo dessa revisão ativa é justamente achar lacuna, para você corrigir ela logo de cara. E aí você continua a semana. Quinta, bloco 4, 35 minutos. Mais revisão ativa do bloco 3, 15 minutos. Sexta, bloco 5, 35 minutos. Mais revisão ativa, bloco 4, 15 minutos. E aí, depois de você ter cumprido sua meta de estudos, que era o ponto 1, no sábado você vai fazer uma revisão ativa do bloco 1, 2, 3, 4 e 5. Estimulando um tempo de 30 minutos. Tem que ser rápido e você tem que rever o máximo de coisas possíveis. Por exemplo, óbvio, pode ir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o intuito é você estabelecer uma média de tempo para não entrar em um carrossel, assim, que você sempre vai achando que você não sabe e vai pesquisando, uma coisa vai ligando a outra. Uma coisa muito importante para você saber, para você ter em mente quando você está estudando anatomia ou qualquer outra matéria, para você não se perder, o que eu tenho que levar daqui para frente? O que eu não posso sair daqui sem saber? E o que é mais importante disso tudo que eu tô vendo? Não é ficar nos detalhes às vezes, mas enxergar o raciocínio de um modo maior, mais generalizado. E entender por que isso é importante e por que isso vai ser importante lá na frente. Seja para uma doença, seja pelo caminho do tratamento, tentar enxergar dentro dali por que saber isso é importante. Porque isso vai te fazer gravar muito mais, muito mais. Tá aí o sistema límbico, que faz a gente gravar mais quando a gente carrega com emoção ou quando a gente sabe o porquê de alguma coisa. Isso vai ter um sentido pra você. Você vai parar de gravar por gravar e vai gravar com porquê, entendeu? Então isso é muito importante. Gente, se vocês querem mais vídeos como esse, mais dicas ou que eu fale sobre a faculdade, qualquer coisa, o objetivo desse canal é ajudar vocês a não terem tantos erros ou encurtarem o caminho, seja na trajetória de medicina ou em outra área da saúde, por exemplo, com dicas de estudo e de estilo de vida também, que muitas vezes ajuda, sim. E é isso, viu? Até mais!